Então vamos lá. Aqui ele vai inserir em usuários, aí nós temos que passar nome, usuário, senha original e nível, que são os campos que estão lá na tabela de usuários. Tá? O nome, ele vai receber aqui o próprio nome do funcionário que foi cadastrado. O CPF, né, vai ser no caso aqui o CPF não, o usuário dele vai ser o e-mail, porque ali também tem e-mail. O CPF vai ser a senha, beleza? A senha sem traço, né, que é somente os números, os dígitos do CPF, vai ser cadastrada no campo senha. E a senha original, ela não vai ter o MD5. É a mesma coisa, ela vai mostrar somente sem traço ali, só que não vai ser codificada. E o nível, nesse caso aqui, ó, é farmacêutico. Pronto, beleza. Então, quando for cadastrado, ele automaticamente cadastrará lá, né, como farmacêutico. Agora, eu não posso esquecer do seguinte, quando eu excluir, ele também tem que excluir na tabela de usuários, tá? Então nós vamos ter que colocar para que ele faça essa exclusão na tabela de usuários, caso esse cadastro seja excluído, e também em casos de edição, para que tudo funcione. Primeiramente, nós vamos fazer o seguinte, vamos testar se isso aqui já está funcionando. Então eu vou cadastrar um novo, depois eu vou até apagar ele, na verdade não é em usuários, né? É em funcionários. Ó, vamos cadastrar ele aqui. Beleza. Depois eu vou excluir, eu já testo esse aqui para excluir. Quando eu cadastrar ele, vamos verificar aqui se ele aparece em usuários. Ó. Já está aí. Ó. Perfeito. Farmacêutico. Então, a condição de fazer com que ele cadastre aqui, né, já está perfeitamente funcionando. Agora, quando eu excluir um usuário, né, eu vou ter que fazer mais ou menos a mesma coisa que eu fiz aqui nos recepcionistas. Ó. Quando eu excluía ele, eu também tenho que excluir na tabela de usuários. Só que aí eu utilizava aqui, se eu não me engano, o ID, foi isso mesmo, para poder buscar um campo, né, em comum entre eles para fazer essa exclusão. Então a mesma coisa eu vou ter que fazer aqui. Ó. Quando eu excluir um funcionário, eu vou buscar através desse ID que eu tenho, pode ser o e-mail? Pode, do registro para também deletar na tabela de usuários. Então aqui eu tenho um res excluir que seleciona, né, no caso, os meus funcionários e toma base como ID. Né? Daqui ele então extrai o e-mail dele. Extraindo o e-mail dele, eu comparo com o e-mail do usuário que está cadastrado lá. Só vai ter um, não tem como ter dois e-mails iguais, né? E dessa forma, então, eu consigo fazer a exclusão dele. Essa lógica nós já tínhamos aplicado no módulo anterior, tá? Que foi a parte de gestão financeira, eu precisei de aplicar recursos desse tipo. Vamos fazer o teste, então. Eu vou vir aqui nos funcionários e vou excluir esse AA que eu fiz, ó. Ele tem que ser excluído também aqui na de usuários. Ó. Maravilha, foi excluído ali também, já não temos mais este usuário lá. Agora, em caso de edição, isso também tem que acontecer. Né? Eu tenho que, aqui eu até não preciso de tomar cuidado em colocar se ele for farmacêutico não. Por quê? Porque os outros não estão sendo cadastrados lá, tá? Mesmo que você queira colocar, não, eu quero fazer um painel também para a enfermeira, né? Para cadastro aí de enfermeiros. Beleza, ele pode ter um painel. Se ele for excluído lá na tabela de funcionário, ele também tem que ser excluído na tabela de usuário, porque ele não existe mais. Então não preciso de fazer nenhuma verificação aqui de nível. Na edição eu já preciso. Então vamos para o editar dos funcionários e aqui nós vamos trabalhar com o seguinte. Eu só vou fazer a edição dele se o cargo, é a mesma condição que eu tinha colocado aqui no inserir, ó, se o cargo for igual farmacêutico. Então, vamos lá. Se o cargo for igual farmacêutico, ele vai editar também na tabela de usuários, beleza? Então, para fazer essa edição na tabela de usuários, nós temos aqui no próprio editado recepcionista isso, ó. Olha lá, ele faz um update, né? Aqui, ó. Editar também na tabela de usuários. Vou pegar isso aqui, ó. E vou colar aqui. Pronto, se ele for igual farmacêutico, ele vai editar lá também. E quais são os campos? Nome, e-mail, aí vem o CPF, beleza. CPF sem traço, aqui é farmacêutico, basicamente é o que vai mudar, é isso. E aqui ele salva o CPF limpo. Não, ele não salva o CPF limpo, ele faz como base no CPF limpo. O que seria esse CPF limpo? Esse CPF limpo foi uma condição que eu tive que criar aqui acima,
para poder extrair, tá, do CPF, que era o campo antigo que ele recuperava, que é o que estava salvo anteriormente, porque eu posso mudar esse CPF, né? Como ele é a base para alteração, ele é a chave primária para que eu possa editar os campos, eu teria problema. Então eu tive que recuperar um campo antigo, que é o CPF antigo, que estava no banco de dados, limpar ele para que eu possa ter uma base de comparação, ok? Ficou, para quem não fez o módulo anterior, pode ser que fique um pouco mais difícil de entender. Aqui não é campo antigo, aqui é CPF antigo mesmo. Só vou alterar essa informação. Então, o CPF limpo é o CPF que anteriormente estava cadastrado na base de dados. Vamos testar a edição para ver se isso vai funcionar. E funcionando, né, nós já vamos partir aí para o painel dos farmacêuticos.